quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torna-me dependente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Eu não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, longe do teu amor. Aleluia, glória a Deus. Não podemos viver longe do amor de Deus, longe do afago do Senhor Jesus. Boa noite, gente. Bom dia, boa tarde. Conveniente ao horário que vocês estarão assistindo o meu vídeo. Boa noite no momento, né? Vamos lá. Ontem eu estava falando sobre Esaú e Jacó. Então, eu parei, eu acredito, não cheguei a... Eu consegui rever o meu vídeo de meio-dia, mas depois eu parei uma parte. Então, estou retornando, conforme eu prometi para vocês, com a continuidade do vídeo, falando sobre Esaú e Jacó. Deixa eu explicar para vocês. Eu falei sobre primogenitura. É uma palavra meio complicada para eu expressar, né? Me atrapalha um pouco. Então, o significado de primogenitura vem de vários significados na Bíblia, mas esse significado se encaixa na questão de primeiro filho, ou, no caso, como eles eram gêmeos, né? Se encaixa na questão da posição de honra que o irmão dele tinha, né? Então, ele era o mais querido. E o fato dele ser o mais querido, o outro irmão ficava chateado, ficava triste com aquela situação, porque ele queria ter uma posição de honra na qual o irmão dele se encontrava, né? Então, ele foi ali e quis comprar a sua honra, né? E desde então ele iria se apresentar para o pai como se fosse o irmão, o que nasceu primeiro, no caso, né? Porque eles foram, os dois, no caso, os gêmeos, já foram filhos da promessa desde o ventre. E naquele ventre já havia um confronto entre os dois, já havia uma briga. É tanto que o irmão nasceu agarrado no calcanhar do outro. Isso é muito interessante, né, gente? Eu falei sobre, assim, a aparência deles, que
Um era cabeludo, bem cabeludo, o outro era ruivo e tal, enfim. Então, o que é que acontece? O que é que acontece? Quando eu falei sobre essa diferença de placenta, de eles serem gêmeos, mas terem a aparência diferente, eles também tinham comportamentos diferentes, né? Um era mais esperto, o outro era mais dado, né? Mais, enfim. Eu lembro que eu parei esse vídeo na parte em que eu falei sobre gerações. Essa é a minha geração, de 2005 para lá. Foi boa, foi ainda no tempo em que se havia mais diálogo, ainda no tempo em que se havia honra, ainda no tempo em que se fazia questão por essas coisas, que era importante. Depois eu passei para o tempo do meu pai e da minha mãe. Eu falei, inclusive, que a história foi linda, que minha mãe, não falei essa parte, mas minha mãe, ela morava na mesma rua que meu pai. Ela ainda era uma criança, né? Meu pai já era um jovem, de aproximadamente 20 anos. E aí, minha mãe foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Quando ela já estava numa idade assim, de maior, ele passou a observar ela. E se apaixonaram, e aí eles estavam namorando. Depois não aguentaram esperar o casamento, fugiram, né? Naquele tempo ainda existia isso. Fugiram, e depois eles se casaram, porque minha mãe era evangélica. Mas minha mãe passou um bom tempo da vida dela casada com um homem que não era evangélico, mas que, apesar de, independente disso, ele respeitava muito ela, respeitava o espaço dela, né? Nunca foi um homem violento, de bater nela, enfim. Como eu estou falando de família, aí eu fico bem à vontade para falar sobre essas coisas. Então, aqui se trata de família, né? 2 irmãos gêmeos e já confrontavam desde o ventre, por conta daquela promessa. E aí o mais honrado vendeu sua primogenitura para o outro irmão, no qual queria se passar por ele, e chegar ali e levar aquele guisado para o pai, apresentar como se fosse ele. Porque o seu pai já estava cego. E na realidade eles tinham uma diferença, dá para notar, porque eles não se pareciam tanto, né? Tinha lá, dá para distinguir. Mas aí ele vendeu a primogenitura dele para o irmão. Ele topou a ideia, né? Mas ainda falou, o irmão ainda falou, eu já estou quase morrendo, para que eu vou precisar e tal, enfim. E assim acontece em nossas vidas, né? A questão de inveja, a questão de posições em que as pessoas se encontram e de repente tem outra pessoa ali que tem inveja, tem raiva porque você é privilegiado de estar ali naquele posicionamento, naquele patamar de vida no qual o teu próximo não se encontra. Então eu falei também sobre gerações, falei sobre antigamente, apesar das pessoas serem pessoas analfabetas, existiam umas pessoas analfabetas, principalmente pessoas de interior, e aí não tinham muitas oportunidades de estudar, como hoje em dia tem. Eu relatei isso ontem no vídeo, e essa é a segunda parte do vídeo. Então, para eu concluir, né, e ser um vídeo só, no caso 2 em 1, porque foi dividido, porque quando eu estava fazendo, aí foi cortado, que eu sempre, às vezes, eu falo mais do que o suficiente para o limite do vídeo, porque meu celular tem pouco espaço. Mas aí, como eu já prometi, eu estou voltando com a segunda parte do vídeo, e amanhã é que irei fazer um vídeo novo. Enfim, vamos lá. Aí eu falei sobre gerações. Então, aquelas pessoas, elas tinham mais dificuldade de compreensão, eram pessoas analfabetas, eram pessoas que não sabiam se expressar, eram pessoas que não tinham a oportunidade que nós temos hoje, né? Então aí vem aquela questão da tecnologia, feito eu falei ontem, que é bom, são oportunidades maravilhosas, excelentes, mas para quem realmente quer chegar a um patamar de vida, ter uma vida de conforto, ter uma profissão, uma boa profissão, né? Mas, desde então, quando tudo passa a ser muito fácil, feito ditado, tudo que vem fácil, vai fácil.
Então, quando tudo passa a ser muito fácil, o que é que acontece? As pessoas se perdem muito. As pessoas supervalorizam muito dinheiro, supervalorizam muito coisas materiais, supervalorizam coisas que existem no meio das redes sociais, né? Então, o que é que acontece? Aí começa a ter aquela perdição no mundo. Os nossos filhos hoje em dia, eles já não querem, não se interessam mais por um brinquedo. Eles querem mais saber de estar num celular, de preferência um celular, né? Eu tenho um exemplo na minha família também. O meu próprio filho, no caso, ele não gosta de estar assistindo na televisão. Antigamente tinha desenhos, né? A Rede Globo mesmo tinha desenhos, hoje em dia não tem mais. É só novelas em horários inconvenientes, onde tem ainda crianças acordadas. Enfim, então tudo, hoje em dia, tudo é estampado assim, ó, na cara mesmo das crianças. Ninguém tá respeitando mais ninguém, sabe? Não existe mais desenhos, é difícil você encontrar um canal na televisão que exista desenhos. Então, os nossos filhos ficam ali fixados no celular. Assiste o que quer, aí bota o que quer, você não vê, de repente não presta atenção. Por isso que é muito interessante que os pais sempre se liguem no desenho que os filhos estão assistindo. O meu filho chegou numa fase no qual não estava tendo tempo, estava trabalhando muito, e não estava tendo tempo de observar o que ele assistia. Então ele estava muito agressivo, ele estava numa fase em que ele estava demais. E aí depois, quando eu peguei o celular e eu tive tempo de ver, eu vi coisas horríveis, desenhos de terror, desenhos ensinando a matar, fazer acontecer. Enfim, então é muito interessante que a gente observe, né? Então, voltando lá para o tempo dos meus pais, era muito interessante, porque apesar de serem pessoas que naquele tempo eram analfabetos e tal, mas eram pessoas que se interessavam mais, pessoas que dialogavam mais, pessoas mais humildes, né? Pessoas com pouco conhecimento, mas um coração humilde, né? O importante é termos um coração rico em conhecimento e sermos pessoas humildes. Porque as pessoas, às vezes, quando elas são ricas em conhecimentos e têm uma boa profissão e sua vida é uma tecnologia avançada, às vezes a pessoa bota um salto e fica com o nariz empinado, sabe? E aí vem querer ser melhor do que o próximo. Mas se você aproveita aquela oportunidade que o governo dá para estudar, para, sabe, ter uma profissão, fazer um curso técnico, enfim, e crescer na vida, não é proibido, Deus não proíbe que cresça na vida. E às vezes você rala tanto e chega a um patamar de vida, aí o teu próximo fica com inveja do posicionamento em que você se encontra, né? Aí usa todas as formas para querer te destruir. E assim foi na vida desses dois irmãos, né? Então, é muito interessante saber que não devemos nos vender por lentilha, por um prato de lentilha. Não devemos dar aquilo que Deus nos honrou de ter. Por pouca coisa ou por muita, não importa. Mas aquilo que é teu, ninguém pode roubar. Você não pode deixar alguém chegar e querer tomar posse do que é teu, né? Então essa é a palavra de hoje. E eu cantei até esse louvor que eu achei interessante, né? Que às vezes eu penso assim, sabe? Que eu gostaria de ser como criança novamente. Eu gostaria de voltar à minha infância. Foi muito importante, eu brinquei de boneca. Eu tinha Barbies, né? Aquelas bonecas lindas, magras, tipo modelo Barbies. Eu brincava de casinha, eu brincava de panelinha, sabe? Hoje em dia, quando eu vejo que alguma criança se interessa para brincar de casinha, ou meninos brincar de peão, de pipa hoje em dia ainda brinca, até os homens gostam, né? Mas eu tô falando assim de brincadeiras que no meu tempo ainda era importante. Eu tô com 33 anos, mas no meu tempo ainda era importante. Brincar de elástico, brincar de amarelinha, brincar de Barbie, brincar de casinha, sabe? E ali havia inocência ainda naquele meio. Porque as pessoas não estavam vidrados e ligados em redes sociais. Então as crianças de hoje em dia são todas, a maioria agressivas. Não estou dizendo todas, né?
Eu gosto sempre de explicar, porque algumas pessoas podem assistir meu vídeo e me achar antipática e achar que eu falo demais, ou falo heresias, coisas que não devem. Mas quando eu abordo algumas da Bíblia, que eu vejo que se encaixa vários relatos de famílias, enfim, coisas que eu possa mesmo encaixar aqui, nesse assunto eu encaixo. Então, o que é que eu quero dizer? Então, essa é a realidade, né? Então, aí eu brincava de casinha, eu tinha amigas. Hoje em dia as crianças não têm, né? Se for por isso que crianças não têm mais amigos, amiguinhos. Porque nenhuma criança está querendo mais sentar, pegar os bonecos, brincar, meninos brincar de boneca com meninos, meninas brincar de boneca, brincar de casinha. Não querem, sabe? É uma criança de um lado com o celular assistindo Lucas Neto, outra criança do outro lado assistindo aquele jogo Free Fire, sei lá, esse jogo aí. Enfim, então é um mundo que, mesmo se tendo oportunidades, está um mundo muito violento, um mundo onde a iniquidade vem de mal a pior, onde as pessoas matam por meras coisas, por poucas coisas, que na realidade não se deve matar, porque Deus, Ele que deu a vida, então Ele que tira no momento certo. Mas as pessoas, a vida hoje em dia não tem valor mais de nada, gente, né? Se naquele tempo existia inveja, né? Ali nascem dois irmãos gêmeos, né? Um é mais queridinho do que o outro, dos seus pais, e ali começa uma inveja, né? De querer roubar o posicionamento do outro, o privilégio do outro. Imagina nos tempos de hoje, é isso que eu quero falar, né? Então, como tudo está mais avançado, tudo está muito fácil, então tudo se torna realmente muito fácil, gente. É aí onde se vê o perigo, né? É aí onde se vê que não existe mais valores sentimentais. Os valores estão nas coisas materiais. Os valores e sentimentos, né? Porque antigamente se tinha mais carinho, mais atenção dos pais, não só na parte materna e paterna, como na parte de relacionamentos de namorados e namoradas, noivos e noivas, maridos e esposas, sabe, e esposos. Então hoje em dia não tem mais isso. É muito difícil você ver um casal ali, os dois juntinhos. É mais fácil você ver um para um lado na cama com o celular e o outro para o lado com outro celular. E aí é onde é que acontece traições, enfim, etc e tal. Aí é onde acontece, né? Então, não deixe ninguém roubar teu posicionamento. Não importa se é no teu emprego, não importa se é na tua família, não importa se é na tua igreja, não importa onde for. Se você é privilegiado com algo que Deus te deu, então é teu. Não vende a troco de nada. Não vende aquilo que Deus te deu. A promessa é tua, querida. A promessa é tua, querida. Então pega essa promessa e supervaloriza, sabe? É muito importante esse assunto. Eu acho que de todos os vídeos que eu fiz, eu gostei mais desse, porque eu amo falar sobre família, eu amo falar sobre sentimentos, sabe? E quando a gente vê um vídeo desse, a gente pode até acordar para a vida, porque de repente, né, a gente também está supervalorizando coisas que são fúteis, sabe? Uma coisa material, um celular quebra, acabou, já era. Dinheiro acaba, sabe? Mundo virtual acaba também. Só que o amor não acaba. Sentimento é uma coisa sublime, verdadeira, sabe? Principalmente o amor de Deus por nossas vidas. Até nas igrejas as pessoas ficam com o celular assim, ó, sabe? Eu costumo botar o celular para filmar quando eu estou ministrando, porque eu tenho que colocar no grupo da igreja. Mas eu estou falando de pessoas que ficam assim, ó, 24 por 48 horas grudados no celular, vendo coisas horríveis, aprendendo coisas horríveis. Vivem no mundo virtual, gente, acordem para a realidade. Vamos viver no mundo real, né? Vamos procurar mais a presença do Senhor. Vamos estar ligado naquilo que é nosso, para Satanás não roubar, né? Segurar a tua bênção e acordar para a vida, sabe? Antes que seja tarde. Então essa é a palavra que eu tenho para dizer na tua vida esta noite.
Esse vídeo é bem pequeno, gente, que eu costumo falar muito, mas como é continuidade do outro vídeo, então já estou concluindo, né? Eu falei sobre dois irmãos, Esaú e Jacó, que eles tiveram uma promessa, eles foram filhos da promessa já desde o ventre, já eram filhos da promessa ali. E ali já havia um confronto, eles brigavam já lá dentro do ventre, né? Interessante. E aí um nasceu agarrado no calcanhar do outro. Veja só que interessante. E ali, depois que já vieram ao mundo, cresceram, né? E por um ser mais querido do que o outro passou a ter um ressentimento, uma inveja, se sentia escanteado, quis roubar aquilo que não era dele, que foi aquela virtude, aquele privilégio de ser, no caso ele era o primogênito, o primeiro, ou seja, o significado é o primeiro, primogênito, todo mundo sabe, primeiro e primogenitura, primeiro, mais velho, e que tinha uma posição de privilégio no qual o outro não tinha. Enfim, concluído. Ele tinha um posicionamento de honra e o irmão dele não tinha. E ali surgiu aquela inveja. E ali ele acabou vendendo seu posicionamento de honra por um prato de lentilha. Não façam isso jamais, gente. Não deixe levar o que é teu. Segura a tua bênção com firmeza, sabe? Porque se Deus manda um anjo para te dar a bênção na tua mão e você solta o anjo, tua bênção vai embora, querido, sabe? Mas aí você tem que segurar o anjo com a maior força do mundo, segurar a tua bênção, na verdade, sabe? E não deixá-la fugir das tuas mãos, não deixe escapar. Não deixe escapar aquilo que é teu. Em nome de Jesus, fica com essa palavra na tua mente, no teu coração. Que o Espírito Santo do Senhor, ele te conforte, ele te abrace e trabalhe em todas as áreas da tua vida. Que o Espírito Santo do Senhor, ele veja cada detalhe da tua vida e comece a operar e fazer milagres em cada área da tua vida. Porque eu não sei o que está te faltando, eu não sei de fato o que está acontecendo na tua vida. Eu não sei se você está tomando posse da tua bênção, da tua promessa, ou se você tem dado de bandeja para alguém. Eu não sei, de fato, mas eu digo para você, agarra a tua bênção, não solta por nada, sabe? Nem por um prato de lentilha. Às vezes é melhor você morrer de fome, sabe? Porque Deus, na realidade, ele cuida dos dele, do filho dele. Então, ele nunca vai te deixar faltar. Quando eu falo isso, eu simbolizo, simbolicamente falando. Não é necessariamente um prato de comida, mas às vezes você vende os teus valores por nada, sabe? Seja em questão de honra, seja em qualquer área da tua vida. Se você é honrado, supervaloriza, agradece ao Senhor, agarra a tua bênção. Fiquem com Deus, meus queridos. Não esqueçam de dar teu joinha, não esqueçam de compartilhar, tá? Agradeço muito de coração, ó.